Como é que você sabe? O drill é um X1 de perguntas, né? Opa. Eu vou te fazer pergunta e você joga tênis? Não jogo. Não jogo. O Alisson joga tênis? Então, o Alisson joga e aí o... Não. Fala sério, não puxa o saco do Alisson, não. Ele joga tênis. Ele joga bem, tem style. Joga razoavelmente bem. Não passa vergonha, mas também não ganha todas. Mas o Luca joga bem. O Luca Pontarola e o Henrique, que é o primo, o sobrinho, também gostam e jogam. E eles estão numa missão aí, 3 meses de treinamento comigo, porque o grande propósito deles é me treinar para ganhar do pai dele. Tá? Não, que o Alisson não veja esse vídeo é para não estragar o segredo nosso aí. Olha só, eu vou te fazer uma pergunta, tu me faz uma pergunta, as minhas perguntas já estão aqui, as tuas você sabe quais são, né? Eu lembro um pouco da pauta aí, mas... Quer que eu te entregue aqui as perguntas que você fez? Você fez algumas perguntas aqui. Não era para você escrever aqui, não, que era para me pegar de surpresa. Entendi. E se você quiser mudar as suas perguntas, também sinta-se à vontade. Sem problema nenhum. Tá? As suas perguntas estão aqui. Eu separei aqui, obviamente, com alguma pertinência com o livro que eu trouxe hoje, do Augusto Cury, o Vendedor de Sonhos. Aí estão separados em 5 blocos com 5 perguntas. Primeiro bloco é a pergunta de 1 a 5, referente a autoconhecimento e propósito. Escolhe uma. Propósito. De 1 a 5. De 1 a 5. 3. Quais foram os momentos em que você sentiu que estava apenas sobrevivendo e não vivendo de verdade? Se é que teve algum, né? Olha, numa etapa minha do primeiro ciclo profissional, de 15 anos também na área de marketing, focado em eventos, né? Eu me criei nessa indústria de eventos, feiras de negócios. Quer mais água aí? Eu quero. Por favor, obrigado. E lá no início, uma super empolgação, né? Entrei ali com 20, 21 anos, como estagiário dessa companhia. Depois fui sempre na área de marketing, e aí subi para analista, assistente, analista, gerente, e ali findei minha carreira. Inclusive aqui no Rio Centro, nós fazíamos feiras industriais aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Por isso que eu tinha até comentando com o Matheus, que eu tinha uma vivência de Rio em função dessa época e dos eventos. E a indústria das feiras e a empresa que eu trabalhei, na época uma corporação líder em segmento, me ensinou muito do marketing, me ensinou muito do mercado corporativo, que carrego até hoje. Mas também ali, num determinado momento, ali no terço final, sim, eu vi que eu estava trabalhando para viver, né? E foi ali que eu decidi mudar de carreira, enfim, e aí nessa mudança teve algumas convergências, sempre pegando o outdoor na esteira, foi uma coisa muito engraçada. O outdoor me levou para essa empresa de feiras, só para você ter ideia. Eu estava fazendo estágio numa indústria de perfumes, Curitiba é uma capital da perfumaria, e estava fazendo um estágio na área de marketing, nessa indústria de perfumes, e num almoço que eu fui com um fornecedor de outdoor, na época era uma empresa chamada Local Outdoor, de São Paulo, uma grande empresa, atuava em Curitiba, e o gerente dessa operação em Curitiba, Valtamir. O Valtamir, na época, me levou para almoçar. Eu era cliente, né? Cuidava dessa campanha, era estagiário, mas já cuidava dessas campanhas. E o Valtamir me levou para almoçar. Nesse almoço, o gerente, ele falou, vou levar um amigo, também chamei um amigo que é cliente. Era o gerente de marketing dessa empresa de feiras, que me conheceu no almoço ali, enfim, e tal. E 2 semanas depois ele me liga e fala assim, gostei do teu perfil e tal, você não quer vir fazer um estágio aqui comigo e tal, e seguir carreira aqui no marketing de eventos. E eu já gostava dessa área de eventos, acabei indo. 15 anos lá, né? Então, o outdoor me levou para lá e depois o outdoor acabou te tirando de lá. Tirando de lá e fazendo essa convergência ali. Então, no final, ali nesse terço final, eu vi que eu estava na hora de mudar. Eu comecei a perceber isso com 35 para 36 anos, acabei mudando com 36 anos. Então, ali nesse período ali, eu percebi que o tempo era o meu maior ativo e eu não podia mais estar ali por uma questão de comodismo, de uma
de um certo status, de uma certa carreira que eu tinha, enfim, tinha todo um status quo já determinado dentro de uma companhia. Você já está lá há 14 anos, fazendo 15 anos, e ali foi começar do zero nessa carreira de mídia exterior. E hoje eu me orgulho disso, porque não é fácil você decidir isso, mas graças a Deus eu decidi, né? O que eu falo também para os meus coligados aí, meus colaboradores, ao time comercial que atua diretamente comigo, eles são guerreiros, são devotos aí de uma responsabilidade absurda, de uma entrega absurda, e confiam muito nesse direcionamento, né? Sem eles eu não sou nada, né, não acontece, né? A companhia não aconteceria comercialmente dessa forma. Então, nesse sentido, acho que eu falo sempre para eles, independente da decisão, tome sempre uma decisão. Independente, você vai ter sempre um momento de tomar decisão, né? E tomar decisões, muitas vezes uma decisão te afeta, te gera uma consequência que pode ser positiva ou negativa, mas não importa, tome uma decisão, tá? Então, isso é um recado que eu aproveito e deixo. Sua pergunta, número 1. Para você, o meio OH podia ser maior se... O meio OH podia ser maior... Pô, pergunta ruim, sacanagem. O meio H podia ser maior se... fundamentalmente, se ele podia ser maior, mais evoluído, né? A gente poderia estar aí em top com Lamar, Oceanfront, Outfront, Ocean, né? Podia estar top com essa galera aí se a gente tivesse uma separação do que deveria ser estritamente técnico, ele fosse apartado do que é político. Porque quando a política entra, o que é técnico sai, né? E se a gente tivesse no Brasil todo isso, né, a capacidade... Por isso que eu falei a questão do sorriso no rosto do Rafael Greca. E como a gente vê em outros lugares aí, as coisas acontecendo de uma forma diferente. Então, eu acho que seria muito maior. Você sabe que São Paulo... Agora, nós estamos vivendo um novo momento, né? Mesmo com São Paulo inativo no ponto de vista dos grandes formatos na rua, propriamente dito. Nós estamos vivendo com esse crescimento. Imagina se tivéssemos São Paulo. Acho que foi por isso que você queria que eu lançasse uma bolinha para São Paulo. Mas eu não vou pela cidade de São Paulo, eu vou pela questão do que deveria ser eminentemente técnico ser decidido com um viés político. Aí cria-se regulamentos ruins, regulamentos que não expressam exatamente nem a vontade da população e nem a necessidade dos empresários daquela cidade. E aí é isso, a gente fica com um delayzinho de alguns anos aí em relação a outros centros, outras capitais. Tem um complemento, se me permite também. Claro. Pegando por um outro viés, e por isso eu pus essa pergunta, mas também se o meio evoluir na mensuração, na conceituação de métricas, na conceituação de entrega de dados. O meio sempre foi o patinho feio dos meios de comunicação em relação a entregar quem é realmente de fato sua audiência, né? Não se tinha tecnologia que mensurasse isso, não se tinha a iniciativa de se apurar isso, né? E de um tempo para cá o meio tem evoluído muito com isso, né? Tem mundialmente falando, e graças a Deus aqui no Brasil também. E nós somos convictos, nós somos uma prova disso. Nós passamos a olhar para a audiência e não mais ao painel em si, né? O ativo em si. E eu acho que o meio também, nesse sentido, na hora que der esse passo como um todo, né? Nessa evolução de pensar as métricas, entregar esses dados, fazer a defesa correta desses dados ao anunciante, ele vê mais valor, porque no fundo ele está contando aquele CPM, aquele CPI, né? Todo mundo, sim. Seja branding ou seja uma promoção, ele está contando cada centavo investido. Claro, o dinheiro é dinheiro, né? Dinheiro não aceita desaforo, né? Isso aí. Segundo bloco, materialismo e sociedade, de 6 a 10, escolha uma.
De 6 a 10. Perdão. Pegar os 6 é um número simpático para mim. Até que ponto dinheiro e sucesso profissional realmente trazem felicidade? Do momento, objetivamente falando, do momento que você é engajado com o que você é apaixonado. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou apaixonado pela minha cadeira, eu sou apaixonado pela minha marca, eu sou apaixonado pela companhia, eu sou apaixonado pela história da companhia, eu sou apaixonado pela indústria da mídia exterior, eu sou apaixonado por estar aqui fomentando, que eu acho que esse bate-papo, além de um bate-papo, é conteúdo para quem está do lado de lá, nos escutando, nos vendo, e que como todo conteúdo, eu defendo que em algum momento aquele conteúdo vai ser útil para esse profissional e essa persona. Então, eu acho que quando você ali faz essa convergência de forma sinérgica, construtiva, de forma assertiva, eu acho que sim, né, o poder financeiro e o poder e o desenvolvimento profissional podem ser aliados. Caso contrário, não vão ser. Não vão ser. E aí você é pego pela arrogância, você é pego pelo ego e a tua casinha cai. Cedo ou tarde a tua casinha cai. Eu falo sempre também pro meu time, falo sempre isso para muitas pessoas próximas. O mundo tá girando, não para. Você tem uma certeza, né, 2 certezas, né? Que um dia você vai morrer e que o mundo gira. Então isso é indiscutível. E também falo muito pro meu time, tudo que é fato, tudo que é fato, que é factual, você não se discute. Por isso que eu gosto de analisar uma estratégia de venda, uma conversão, uma não conversão em cima de fatos. Porque fatos não se discute. Certo? Está lá, está posto, são os fatos. E eu acho que, como diz a Bíblia, a arrogância precede a ruína. Então, aí sim, eu acho que não é uma dupla legal. Mas se você faz isso engajado porque você gosta disso, porque você é apaixonado por isso, aí não tem mundo melhor, né? Você trabalhar com o que você gosta, né? E você ainda ter um desempenho financeiro, um desempenho profissional. O sucesso e o dinheiro passam a ser consequência de uma postura de vida, não é um objetivo final. Sua pergunta, segunda pergunta. Fico louco quando vejo, de forma bem aberta, e lógico dentro do nosso negócio. Eu fico... Você quer dentro do nosso negócio? Ou da vida. Eu fico louco quando eu vejo jovens desinteressados pela coisa da vida. Eu fico louco por quê? Hoje, eu olho para frente, o meu tempo restante é menor do que já foi. E quando eu vejo o jovem que, por condição da própria juventude, né, ainda tem muito tempo pela frente, ele desperdiça o seu tempo, as suas chances, as suas possibilidades, e se anulam de alguma forma. Eu vejo isso acontecendo, é motivo de estudo, né? Tipo uma parada meio epidêmica, né? Da juventude se isolando, né? Vivendo situações de desinteresse, desinteressou pela família, pelo sucesso profissional, desinteressou, não quer ter carro, não quer ter casa, não quer nada. Então eu fico louco quando eu vejo isso. Não quer ter vínculo, né? Não quer ter vínculo de uma carreira com uma companhia. Eu fico louco quando eu vejo isso. Então, assim, se você perguntar qual um dos motivos pelos quais eu decidi fazer esse conteúdo, foi para isso, para trazer coisa para o jovem. Assim, cara, se você está com o seu refletor virado para baixo, você vai enxergar o seu pé. Se você botar o refletor virado para frente, você vai ver o futuro, cara. Sim, assim como se você virar o refletor para tua cara, vai te cegar. Exatamente. Pô, você mandou bem agora, hein? Parabéns o propósito do programa nesse sentido é... Sonhos 100%. E Liberdade, de 11 a 15. 15.
Se pudesse recomeçar a sua vida, o que faria diferente em relação aos seus sonhos? Essa é boa, hein? Boa. Ó, Jota, eu tenho algumas coisas que talvez sejam sonhos, talvez sejam aspirações, mas assim, eu vou contar aqui, muitos vão rir, né? Mas, por exemplo, eu sou um entusiasta automotivo, né? Adoro o mundo automotivo. Agora, no final de semana, a gente teve o Red Bull Showrun em Curitiba. Graças a Deus, nós tivemos aí uma convergência de network, enfim, e a gente conseguiu fazer aí a mídia de rua oficial do evento, né? Fizemos o evento. Oficial não, mas única do evento. E ali, para mim, né? Você mistura carros, Fórmula 1, e aí você tá com o teu negócio ali fazendo, então, para mim, isso é um sonho. E nesse sentido, sempre tive alguns sonhos, sim. Sonho de um dia, por exemplo, trabalhar com esse mundo automotivo sempre foi um sonho. Mas né? Pilotando? Não. Trabalhar comercialmente, por exemplo, você trabalhar no mundo do automotivo. Seja um comércio, uma loja, sabe? Sempre tive essa vibe. Mas chega no momento que você tem que tomar decisões, e aí as suas decisões vão para você ir para a razão ou para a emoção, né? E eu casei com 25 anos, então casei, né, cedo. Minha filha hoje eu casei com 25, 26, minha filha tem 25 anos. Né? Já é uma jovem nessa geração um pouquinho, né, intermediária com o que a gente falou ali, desse jovem desapegado, enfim, dos vínculos. E graças a Deus, na geração dela tem muita gente assim, mas graças a Deus ela conseguiu criar ela pegou muita parte boa da mãe dela. Uma pessoa jornalista, uma pessoa centrada, razão e emoção bem equilibrada, nada imperativa. E, por outro lado, ela puxou também do pai um pouco da imperativo, ansiedade, puxou, que não é bom por um lado, mas por outro lado, na pegada profissional é bom. E determinação, resiliência. Ela estudou uma faculdade em Curitiba, na FAI, essa faculdade te permite fazer os 3º, 4º ano e 5º ano fora do país, escolhe lá um país. Na época, a gente escolheu a Alemanha. E ela foi para a Alemanha, se formou lá agora no final do ano passado e está trabalhando lá, já fez estágio, enfim, de estágio em estágio pulando, acabou trabalhando e está por lá, fazendo a carreira numa startup de tecnologia financeira. Está em Berlim, está super bem, se vê hoje como uma cidadã berlinense, enfim, né? E graças a Deus desenvolveu o campo de trabalho lá. Então, eu acredito muito nisso. Acho que em um momento você tem que abdicar do sonho e pôr o pezinho na terra, né? Aterrissar, vir para cá, aterrissar e fazer teu dia a dia. E, Jackson, mas isso é uma frustração? Não do momento que eu sei lidar bem no momento da decisão. Toda decisão você vai abdicar de certas coisas, né? E eu vi que naquele momento a minha decisão da razão era seguir para esse caminho que eu estava indo do marketing, etc e tal, né? Mas lá com 70 anos, estiver aposentado, de repente até eu possa fazer alguma coisa assim. Porém, uma outra coisa que até fica aí a palavra para os jovens, na minha época de faculdade eu via muito colega assim, sabe, fazendo um estágio, o primeiro trabalho, e já saía e eu vou montar o meu. Sabe? Tipo assim, não vou trabalhar para ninguém, vou montar meu negócio. Legal, tem muita gente que tem a vibe do empreendedorismo, enfim, etc. Muitos desses não vingaram, né? Eu vi morrer pelo caminho, certo? Na minha trajetória aí profissional. Nessa época, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, vendo o comportamento do mercado e vendo uma brecha de mercado. Eu sempre identifiquei muitas empresas de pequeno e médio porte que tinham a necessidade de ter uma função igual à minha. De você ser um pontífice dentro daquela empresa, né? Pensante, executiva, de execução também, e que todo dono precisa.
certo? Ninguém, né, o empresário é uma pessoa solitária, né? E quando ele consegue quebrar essa solidão através de você ter um par de diálogo, de fomento, de insight, as coisas prosperam, né? E cada um é uma relação ganha-ganha. E eu sempre tive isso muito claro. Então, desde lá do meu começo de carreira, eu sempre portei muito claro na cabeça que eu não podia ser empresário. Eu tinha que ser gestor de um negócio, gestor de um negócio. E toda a minha carreira, se você for acompanhar ela, foi assim. O Alisson hoje até fala uma coisa diferente. Cara, você tem cabeça... Falou agora, semana passada para mim, você tem cabeça de dono, você tem cabeça de empresário. Por isso que você dá certo na tua função. Você pensa como empresário, né? Sabe pensar como executivo, mas sabe pensar como empresário. Sabe a dor do empresário, sabe as decisões do empresário. Você sabe as consequências de ser empresário, né? Mas eu, na minha convicção pura mesmo, você nunca vai me ver montando um negócio, porque eu tenho muito claro isso. E se deu certo até agora, com 52 anos, não é agora que eu vou brincar de fazer, entre aspas, alguma coisa, certo? Mas lá na frente, sim, sabe, quando eu tiver aposentado da mídia exterior, eu, o Alisson, e aí o Alisson falou assim, vamos estar lá na beira da praia, olhando o mar. Eu não, até vi ali o ônibus ali com o AJ Podcast ali, o BuzzMedia ali, minha mulher, os mais próximos sabem dessa história. Cara, meu sonho é ser motorista de ônibus. Um dos sonhos, cara. Sabe esses ônibus, mas aquele de 4 eixos, sabe? 2 na frente e 2 atrás ali. Cara, eu acho aquilo o máximo. E fora, esses ônibus hoje são perfeições de máquinas ali de transporte, né? É uma mecânica totalmente diferenciada hoje, né? Tem, enfim, uma tecnologia embarcada num ônibus similar a carros, etc, né? Isso é uma situação assim simples, né? Eu até falei assim, eu vou trabalhar 1 ano para uma companhia de ônibus ali de graça, só por estar fazendo, sabe? Ali, sempre de criança eu via aquilo, achava o máximo. Então aí tá aí, um dos sonhos é esse, aí de repente ser isso aí lá na frente, lá enquanto o Alisson vai ficar na praia lá tomando água de coco, eu falei para ele, cara, eu vou fazer viagem de ônibus aí. Sua terceira pergunta. Acho que essa aqui é legal, ó. Não que as outras não tenham sido, mas eu vou quicar a bola até porque também eu vou quicar porque justamente eu quero complementar. Vir no AJ é bom, pois... Vir no AJ é bom? Pois, porra... Faz o teu merchan aí, ó. Vir no AJ é bom, ó. Pois... Na pergunta anterior, né, que a gente falou sobre questão de dinheiro e sucesso profissional, uma das coisas assim que toda pessoa devia ter na sua mente, seja ela empresário ou gestor executivo, cara, você na sua vida você vai encontrar um monte de gente que vai dedicar tempo para ajudar, te ensinar. Certamente você teve pessoas que te mentoraram, te deram ajuda, de graça. O cara gostou do Jackson, vai lá, dar um... Às vezes numa palavra, cara, não te vendo num momento assim com a bateria baixa, meio down, o cara vai te dar uma pilha de motivação, te mostra que a coisa pode acontecer. E assim, você retribuir isso é muito comum. O americano tem muito disso, né? De retribuir a academia da qual ele é egresso. E eu acho assim, vir no AJ é bom, pois você entrega para uma galera que está ali conhecendo, isso de alguma forma está lá sendo creditado na sua conta corrente lá no céu. E, cara, só para mim aqui como host aqui, para mim é um barato, cara, poder proporcionar isso. Ô, Jacques, a gente não tem transação de dinheiro aqui, né? Você vem por amor, eu venho aqui por amor, o Tiquinho vem aqui com maior boa vontade, todo mundo tá aqui fazendo uma coisa, para quê? Para criar um conteúdo bacana, entregar, isso vai ficar eterno. Isso aí. Inspira pessoas, né? Se você inspira pessoas, isso aí, parabéns. E eu acho que o teu propósito, como você disse na outra resposta ali, é um propósito muito bacana da ideia desse podcast, desse programa. E eu acho que nós todos do meio temos mais aqui não só apoiar, mas reverberar. E ser membro do canal. Ser membro do canal, né? Fica aí, hashtag seja membro do canal do AJ. Tá aí a nossa lição. E nós não somos, aí vamos ser. Vamos resolver. Temos que resolver isso aí. Relacionamentos e conexões humanas, de 16 a 20.
Eu sempre gosto do maior, vamos pro 20. 20. Você já se afastou de pessoas importantes por estar focado demais em conquistas externas? Posso responder já? Sim. Na lata, sim. Sim. Minha família, mulher e filho. Na época de eventos. Neném tava dormindo, voltava de noite. Neném tava dormindo no dia seguinte, saía cedo. Na época das feiras, além de você... Né, tinham lá um calendário de 20 feiras por ano. E muitas delas eram feiras, as industriais pegavam sábado e as feiras de público varejo pegavam sábado e domingo. Então você trabalhava de segunda a sexta preparando as outras feiras seguintes, um trabalho de escritório administrativo na área de marketing normal, agenda normal de horário. E aí chegava no final de semana, você tinha ainda o trabalho dentro da feira que você estava executando. E isso faz uma vez, faz duas, você até pode não perceber, mas isso ao longo de um tempo, e eu fiquei 15 anos nesse negócio, então sábados e domingos direto dentro de um pavilhão de eventos, foi assim que essa minha fase do casamento até 15 anos atrás, né, quando eu estava ainda nessa indústria de eventos, foi essa minha rotina. Então teve uma fase, toda essa fase ali de crescimento da minha filha, ela não tinha dia dos pais comigo, não tinha dia das mães comigo. Por quê? Porque no domingo eu estava dentro de um pavilhão. Então eu lembro que ela ia de tarde para lá, ficava dentro pequenininha, ficava na minha sala. Minha sala tinha televisão, tinha sofá justamente para isso, porque ela ficava lá assistindo desenho, pintando coisas, enfim. E era um momento de eu ter ela mais próxima ali. E minha mulher sempre uma grande parceira nesse sentido também. Ia lá, imagina, não tem nada a ver com o evento, fica lá dentro de um pavilhão, né, na sala lá, nossa, enfim, né, olhando a feira acontecer lá embaixo, enfim. E hoje no nosso negócio, eu trabalho bastante, e me dedico, hoje eu acordei 4 horas da manhã, né, então minha rotina é essa, eu acordo 5 horas da manhã, eu trabalho em torno de 12, 13 horas, assim, não para falar que é bonito, nada disso, mas porque é a outra resposta que a gente falou aqui, outro momento a gente falou, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Ninguém, não é financeiro, não é pecuniário o negócio. Ninguém consegue, por retribuição financeira, se dedicar 12, 13 horas do teu dia. A gente tem um dia, tem 24 horas. Né? O normal é 8 horas para dormir. Né? Eu durmo em média 5, 6. E me acomodo, eu me adapto muito bem nisso. Se eu dormir 8 horas, eu acordo mal. E quando eu estou em ambientes como esse, paradisíacos ainda, nossa, eu tenho que ver o sol nascer, é impressionante. Então hoje, 4 horas da manhã, eu já estava acordado, despachei todos os assuntos ali pendentes, que eu fico na maratona aqui visitando clientes, né? Aproveitei para... Tem que fazer aí a pegada de vendedor, né? Jota também, tem a convenção, mas até lá, começa só amanhã à noite, começa. Então até lá eu estou visitando clientes, agências e clientes diretos, enfim. E aí acordei cedo, despachei. Teoria da execução lembra disciplina lembra conhecimento. Quem tem conhecimento tem controle. Reli a pauta, né? Hoje, enfim, e tal. Do que eu tinha passado para o Matheus. E aí vi o sol nascer, fui tomar café, fui correr na orla, porque quando você vai ter essa experiência, né, de correr na orla, volta e vai trabalhar. Você correu no calçado. Eu quero que amanhã tu vá sem tênis. Rapaz, os meus amigos vão rir aí, porque eu não... Não, sem tênis, lá na Fofa. Tu vai ver... Eu tenho birra de pisar na areia, cara. Tem umas coisas assim, cara, bem piada de prédio. Como assim, birra de pisar na areia? Cara, eu não gosto de entrar no mar, sentir aquela sensação da água do mar secando. Eu não gosto de passar bronzeador. Cara, tem umas coisas de piada de prédio. Tem alguns hábitos aí. Mas é porque Curitiba não tem praia. Se eu morasse aqui, com certeza seria diferente. Mas assim, você não gosta, mas você se colocaria na posição de experimentar, pelo menos? Não. Isso sempre, né? Acho que você tem que sempre se dar o direito da experimentação. Sem camisa, sem tênis, sem meia, só o short, desce na areia, corre na areia, acabou de correr, faz meia hora para lá e meia hora para cá. Se minha mulher estivesse aqui, ela ia dar uma risada ali no cantinho e falar assim, duvido. Meia hora pra lá, meia hora pra cá, pula na água, dá um nadadão. Nossa, aí volta, água de coco e sobe. Aí tô batizado de carioca, né? Legal. Mas então, nessa jornada de 12, 13 horas, né, que eu tenho lá em Curitiba, diariamente,
só faz se você for realmente engajado, apaixonado por isso. E esse engajamento não é pecuniário, né? Se você não for engajado porque você gosta daquilo, eu tenho um propósito de muita responsabilidade com cada uma dessas pessoas que estão comigo, de você ressignificar a vida deles, né? E eles olham para você e falam assim: poxa, eu era isso, virei isso, né? Você vê que você está ajudando a transformar a vida deles com esse conceito, não só do pecuniário, conceito da empregabilidade, né? Eu mostrei para eles que eles têm que estar ali vivendo para trabalhar, né? E quem tinha o conceito de estar ali para trabalhar, para viver, não está mais, saiu, não fica. E não sou nem eu que tiro, o próprio sistema tira, né? Porque todos eles que estão ali estão engajados com esse conceito da empregabilidade, viva para trabalhar. E esse é um propósito que eu sempre eu dissemino para todo mundo, né? O jovem que estiver escutando aí, nos vendo aí através da telinha, coloque isso no seu diário, coloque isso no seu pensamento, né? Viva para trabalhar. Independente do que você vai fazer, independente do status, da posição, independente de quanto você ganha. Lógico que o financeiro sempre vai valer. Você vive numa estrutura capitalista, concorda? Né? Para vir aqui eu tenho que pagar para um táxi, para um aplicativo de mobilidade, seja qual for, para me trazer. Né? Para eu almoçar agora eu tenho que pagar para um restaurante. Não tem almoço grátis, né? Mas você também não precisa estar baseado só nisso, né? Só trabalhando porque eu tenho que receber no final do mês e eu tenho que pagar minhas contas com isso e vou viver com isso. Isso é um pecado quem faz isso, quem vive dessa forma, porque você está jogando a sua vida, o seu tempo ali, né? Pelo ralo ali. Então esse é o meu convite a todo mundo e a minha reflexão em cima do que você falou aí. Vamos lá para minha quinta pergunta. Reflexões sobre a morte e a vida, do 21 a 25. Olha só. Mano. 21 foi meu número no colégio aí na chamada. Vamos com 21. 21. O que você faria diferente se soubesse que tem apenas 1 ano de vida? Que eu faria diferente? Essa dura, é a alma, hein? Essa é dura, mas a quinta pergunta está feita. Eu acho que eu seria mais... Meu livro está reservado. E o almoço quase na boca aí. Eu acho que eu seria mais tolerante nos momentos que eu não tive tanta tolerância, tanta paciência, seja com amigos, com familiares, com esposa, com filha. Acho que isso é uma das coisas que eu mudaria, sim, sabe? Eu mudaria radicalmente, né? Então, e talvez paciente comigo mesmo, né? Essa impaciência comigo me fez trilhar essa jornada, né? E que se a palavra sucesso, que a gente já falou aqui hoje, está embutida nisso, eu diria que é uma jornada de sucesso, né? Não é nem arrogância e nem falsa modéstia, mas é realidade, é coerência, né? Eu sou consciente que eu fiz uma jornada de sucesso nesse meio da mídia exterior, né? Há 15, 16 anos ninguém me conhecia nesse meio especificamente, uma ou outra pessoa porque eu era cliente, mas não como um ativo do meio, né? E hoje você acaba sendo um propulsor de conhecimento, um propulsor de ideias, um propulsor de insights, né? Um propagador do meio mídia exterior, do meio out of home. E eu acho que essa impaciência minha lá de criança, de 1 ano, que já vem comigo desde 1 ano, me ajudou sim, por um lado, a trazer, né, essa inquietude, me ajudou a buscar sempre meu lugar ao sol, sempre buscar meu lugar na janela, né? Mas ao mesmo tempo eu sacrifiquei muitas coisas aí nessa jornada. Talvez perdi muitos amigos, talvez perdi muitos momentos com família, momentos com família lá primária, pai e mãe, depois com mulher e com filha, né? Por quê? Porque essa minha inquietude, essa minha impaciência. Então eu mudaria isso. Eu acho que seria um ser humano melhor hoje,
E um profissional melhor, inclusive, né? Eu acho que na parte profissional eu tive ali um trabalho muito forte do Alisson ali com mentoria, ele gosta muito de sistemas, né? Ele é profissional de coaching, não sei se você sabe, ele é formado, né? Eu ainda vou fazer academia. O 10+1 lá com ele. Ele é muito bom, cara, ele é muito bom, ele gosta disso. E é muito bom, ele tem o dom para isso. Tem. Eu falo para ele que de exterior ele entende um pouco, mas de mentoria e coaching ele é bom. Ele é bom. Ele gosta de ir lá. Outro dia eu abri o telefone de manhã, cara, era um domingo, sábado, um domingo... Era um dia off, não tinha... Não sei se era um feriado. Abri o telefone, aí tava ele com um chapéu de palha de aba larga. Sim. Tava na chácara dele. Na chácara, que eu vinha caminhando aqui na linha de uva, e aí achei um olho d'água, uma pontezinha, achei o olho, aí isso me remeteu a uma reflexão. Cara, ele tem Ele tem umas sacadas assim que eu admiro porque eu não tenho. E eu acho que para o ser humano e para o profissional. E talvez aí tá uma linha tênue do bom ser humano e do profissional de não desempenho, certo? Por que linha tênue? Porque você tem que saber reconhecer que aquele ser humano tem um dom e tem uma habilidade e ao mesmo tempo o torna melhor daquele jeito. Né? Aquela característica, e profissionalmente também. E quando você passa a conviver isso com harmonia, você também prospera, né? E eu vejo nele sim uma capacidade inata de subir no palco e convencer, motivar, conquistar, engajar, liderar pessoas ali com os temas que ele monta. E eu vi, já testemunhei várias palestras deles, a montagem daquilo, ele mesmo monta, sabe? Ele mesmo tira o conteúdo e monta ali, enfim. Mas aí ele tá se expressando como o homem que né? Cheio de qualidade, cheio de predicados. Eu acho isso top. Ruim seria se ele tivesse se tolhendo, não colocando isso para fora. Quando ele coloca isso para fora, eu tenho certeza, a mentoria dele é o 10+1, né? Isso, são 10 pessoas, mais ele. Isso, Eu tenho certeza que 10 entre 10 caras que fazem a mentoria com ele saem de lá maiores do que entraram. Certeza. Comigo ele trabalhou... Você fez? Fiz, e o 10+1, na verdade, eu falo para ele, ele fala para mim, eu faço com ele há 15 anos. Porque todos os dias, e aí depois nessa disciplina nossa semanal, ele foi realmente um grande mentor, um grande coach ali na minha carreira profissional. É evidente que ele me desenvolveu para a própria companhia, certo? Mas ele está me desenvolvendo, porque amanhã, se eu não estiver na companhia, não tem como desplugar esse conhecimento, você concorda? O conhecimento está na pessoa. Né? Então, ele foi eternamente me lapidando. Quando eu entrei na Outdoor Media, eu era um profissional tecnicamente bom, qualificado, talvez muitos falavam diferenciado, né? E aí é juízo de valor, não cabe a mim ficar colocando aqui. Mas eu tinha deficiências no trato com as pessoas, eu tinha deficiência, sabe, a questão da impaciência, então me tornava uma pessoa mais difícil, menos tolerante, mais intolerante, né? E muitas vezes isso podia soar como arrogância, isso podia soar como prepotência, enfim, etc. Né? E nessa jornada, eu em várias etapas ali, eu não triunfei. Né? Eu fracassei por isso, pela persona Jackson, não pelo profissional, né? Não pela parte técnica, né? Até porque o profissional está embutido na persona, né? E aí ele veio trabalhando isso muito forte, né? Comigo e anos e anos e anos, e de uns 6, 7 anos ali que começou uma transformação assim radical. E foi aonde, aí sim, eu deslanchei na minha carreira e junto comigo os meus coligados, meus liderados, meus parceiros de negócio ali, o time e a própria companhia, né? Ele sempre fala um negócio que a companhia nunca vai ser maior que você, né? Isso é a maior verdade, né? Você pode esticar a companhia como pode travar a companhia, dependendo das suas habilidades daquele momento. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre um olhar, sempre uma atenção,
para que isso não aconteça, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma boa reflexão e com certeza, em resumo, acho que você tem que sempre estar andando com pessoas que te acrescentem, pessoas que somem na sua vida. E aí você vai, sim, sempre estar num caminho mais assertivo. Você tem direito a mais uma pergunta. Vai exercer? Cara, minha pergunta e aí, para a gente fechar com chave de ouro aqui, Jota, o meio OH me orgulha quando? Meio H me orgulha. Cara, na verdade, não é o meio OH que me orgulha, né? Na verdade, o que me orgulha é os relacionamentos que a gente. Pô, se a gente tá falando, ficamos aqui. Relações humanas. 10 minutos falando do Alisson, né, cara? Sim, Pô, eu ser amigo do Alisson, isso me dá um baita orgulho. A gente tá se conhecendo agora, pô, a gente se encontrou em vários eventos aí, pela primeira vez que a gente tá trocando ideia. Pô, você já é meu amigo de infância. Isso me dá orgulho. Isso me dá orgulho. Uhum. Quando eu olho esse cenário, nós vamos ter agora, como você falou, a convenção. Uhum. Eu falo isso pro Matheus, pra Raquel. Essa galera, pô, a galera de trabalho, galera do bem, galera que tem... uma vibe bacana. Uma vibe super bacana. Isso me dá um orgulho de estar nesse meio. Isso me dá um e são todos concorrentes, orgulho. né? São todos e no final concorrentes. são todos concorrentes, mas é uma vibe bacana, é uma vibe legal. Acho que isso é o que me dá mais orgulho, de estar inserido nisso aí, e de fazer parte, né? Eu estou fazendo parte de uma história que está sendo contada aí, né? Que ainda não chegou na página final, né? Estou fazendo parte disso aí. A ideia é deixar aqui gravado. Queria muito ir a São Paulo lá, entrevistar o Dorinho, entrevistar lá o Raul, entrevistar o Linhares. Sim, já não está mais aqui, né? Algumas pessoas já não estão mais aqui. Mas eu, sei lá, isso me dá orgulho, sabe? Dessa atmosfera, desse ecossistema que a gente vive aí, isso me dá muito orgulho. Legal. E não só o pessoal de exibição, não, né? Você vê, eu não conheço a tua empresa, nunca fui lá, mas eu tenho certeza que se eu chegar na sua empresa, a sensação, a percepção que eu vou ter é que você vai ter lá uma família de funcionários. Você sabe quem é Thales Gomes, né? O Fredo Soares, sim, e o Nardon lá, G4. Não, família, empresa não tem coração, empresa não... Não, cara, empresa tem coração, empresa tem família. Pô, as pessoas que saem de casa com orgulho de trabalhar lá na Autor Mídia, entendeu? Que dão ali o seu melhor para aquilo. Isso me dá um baita orgulho, que a gente tá nessa atmosfera, nesse sim, coisa que tá acontecendo agora, né, cara? Isso é agora que tá acontecendo. Esse é o meu maior orgulho. Todo CNPJ é um organismo vivo. Por quê? Porque é feito de CPFs. De CPFs. Né? E as pessoas têm sentimentos, têm frustrações, têm ambições. Né? Então, e aí cabe a você que lidera um processo, uma parte do processo, saber entender tudo isso, porque as pessoas também são diferentes, né? As pessoas não existe uma pessoa igual a outra, né? E aí você unir tudo isso no que corporativamente a gente chama de departamento, e você entender essas diferentes necessidades, os diferentes colos, os diferentes anseios, né? E colocar todo mundo num ritmo só. A gente falou aqui no começo de orquestra, falamos ali o maestro ali tem que estar fazendo toda a combinação daquilo, né? Quem olha fala assim, pô, mas será que aqueles gestos, aqueles movimentos realmente estão determinando? Sim, né? E imagine, né? A empresa é isso, é toda um mecanismo vivo com várias pessoas, cada uma fazendo uma partezinha do negócio, aí que no final vira, né, essa pujança na rua, essa entrega na rua. E aí, de forma resumida, da minha parte ali, se você me permite, o que me orgulha é ver esse crescimento, essa expressão hoje, né? O meio OH sendo visto realmente como um meio de comunicação de massa, de força, um meio de comunicação hoje expressivos, né? Um segundo meio
de relevância segundo o Kantar Ibope em várias capitais, em várias cidades. Que converte muito. Que converte Embora as pessoas muito. falem, não, converte muito. E um atributo que eu falei no início que só ele consegue. Dentre os meios de comunicação de massa offline, ele é o único meio que materializa a marca do anunciante na jornada do deslocamento para o ponto de Do venda. A para o B. É o único. Né? Ah, mas tem a rádio. Não, mas você materializa, você visualiza. Né? Tem ali, né, as engenhocas dos apliques, enfim. Né? Você teve prêmio aí com campanha de projeto especial, enfim, de estático. Isso a campanha que vocês ganharam um prêmio não é uma campanha de você olhar e falar assim, pô, dá orgulho, né? Eu estava lá quando você recebeu, né, o prêmio no México no passado. Não dá orgulho, né? Você vê aquele projeto ali funcionando e tal, toda aquela engenhoca que tem por trás para passar a mensagem daquele anunciante. Poxa, isso aí, nessa hora, eu falo assim, sabe, eu me orgulho de estar nessa indústria, sabe?